Alunos do primeiro ano, eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver o PET do primeiro ano, volume 3, semana 3. Para não ficar muito extenso, dividi em duas partes. Eu vou para o quadro para ficar mais fácil da gente entender. Enquanto isso, se inscreve no meu canal e acompanhe as minhas redes sociais. Vamos começar já já. Atividade 1. Para cada função, determine os pontos de interseção com os eixos coordenados e o vértice, para em seguida esboçar o gráfico a partir desses pontos. Quando ele fala os pontos de interseção com os eixos coordenados, ele está dando a ideia aqui para gente, eixos coordenados, eixo x e eixo y. Para eu achar os pontos de interseção com o eixo x, eu tenho que calcular as raízes da minha função. Então, o que eu vou fazer aqui? Na letra A, toda vez que eu preciso calcular as raízes, eu pegar a minha função e igualar a zero. A gente já viu nas aulas anteriores aí, eu vou calcular delta e bhaskara, vou calcular aqui, já colocar os resultados, não deixem de fazer. Mas é porque o vídeo fica muito extenso se a gente fizer todos esses cálculos. Então, eu vou achar como as raízes aqui, menos 2 e menos 4. Então, essas são as minhas raízes. Eu preciso também calcular o vértice. Lembra que para vértice, a gente tem formulinha x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. B e c lá da fórmula, lá da equação, menos 6 sobre 2 vezes 1, que é menos 3. E aqui o menos delta vai ser menos 4 sobre 4 vezes 1, que é menos 1. Então, eu achei as minhas raízes, menos 2 e 4, e meu vértice aqui, menos 3 e menos 1. O que a gente tem? O que é importante a gente ver aqui, O menos 2 e menos 4 são as raízes, é exatamente onde encosta no eixo x. É o x1 igual a menos 2 e o x2 igual a menos 4. Então, esse aqui a gente encontra no eixo x. Esse termo que fica independente aqui, que é o c igual a 8, é onde passa no eixo y. E a gente tem os pontos coordenados. Eu não consigo fazer aqui perfeitinho, mas eu coloquei até o plano cartesiano aqui para você ter uma ideia. Tenta fazer o desenho o melhor possível aí, faça com a régua. Não precisa fazer no plano cartesiano, mas faz bonitinho com a régua. Aqui eu não consigo fazer, mas eu não quis colocar o desenho pronto, justamente para você entender o processo de construção do desenho. Tá? Então, eixo X, horizontal, eixo das abscissas, eixo Y, vertical. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui, vou só baixar um pouquinho, você já vai entender por que eu estou fazendo isso, Observa que o eixo Y é 8. Então, vou fazer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui vai ser o meu eixo X. E para cá, o eixo Y. Eu não vou editar isso justamente para você entender o processo, para você aprender a fazer mesmo, porque a ideia do exercício é que você aprenda a fazer. Então, eixo X, à direita positivo, à esquerda negativo. Para eixo Y, para cima positivo, para baixo negativo. Professor, eu preciso fazer no papel quadriculado? Não precisa fazer, mas você precisa fazer organizado, com a régua, a mesma distância entre um ponto e outro. Como aqui é difícil, eu não consigo usar a régua aqui, eu optei pelo papel quadriculado, pela malha quadriculada. E agora que vem as coisas importantes, mesmo que seu desenho não fique na malha quadriculada. Esses valores, menos 2 e menos 4, que são as raízes da minha função, você vai colocar lá no eixo X. Então, você vai marcar aqui. Eu vou fazer uma bolinha grandinha, mas não faz um bolotão aí não, faz uma bolinha menor, tá? Menos 2 e menos 4 são as raízes.
O vértice tem que ficar aqui entre as raízes. Se os seus cálculos não ficarem entre as raízes, é porque você errou alguma continha. Ó. Quem que é o vértice? No x ele vale menos 3, no y ele vale menos 1. O vértice é um ponto só, é o encontro desses dois. As raízes são 2 pontos, o x1 e o x2. E o c igual a 8, a gente vai marcar aqui, ó. Agora que são elas. A minha parábola tem que passar por todos esses pontos. A minha, vocês sabem que eu vou ter que forçar um pouquinho aqui para passar. Mas você aí, ó, melhora a sua. A minha parábola, nossa, ficou horrorosa. Vai ser uma coisa desse tipo. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui. Ela vai ter que passar por esses pontos. Eu não consigo fazer porque a minha mesa aqui não permite que eu faça isso com perfeição. Mas eu vou deixar ela tortinha assim mesmo, para você entender a ideia do que é a parábola. Te garanto que se você estiver desenhando a parábola pela primeira vez, a sua também não vai ficar muito melhor do que a minha, não. O que é fundamental? Nossa, professor, mas eu vou perder pontos se eu fizer uma parábola feinha, assim, igual a sua? Não. O que é importante? Ó, o vértice você determinar as raízes, a parábola tem que passar nas raízes. Ela ficar torta não é o problema é ela não passar aqui. Ela tem que passar nas raízes e ela tem que passar aqui no ponto C, que é o valor que ela encontra o eixo Y. Tá? Vamos fazer outra. Eu vou ver se o meu desenho fica melhor na próxima. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, calcular as raízes. Então, vou calcular as raízes aqui. Como que eu calculo as raízes? Pego essa funçãozinha e igualo a zero. Vai ser sempre essa ideia. Vou pegar a minha função e igualar a zero. 5x ao quadrado mais 5x igual a zero. O que a gente faz agora? Ó, calcula delta e Bhaskara. Essa equação aqui é incompleta? Você pode até calcular de outra maneira. Tá? Mas eu vou calcular aqui delta e Bhaskara porque eu vou precisar desses valores. O meu primeiro x é 0, o meu segundo x é menos 1. Então, achei. Primeira coisa que eu preciso calcular. Segunda coisa que eu preciso calcular é o vértice. Quem que são as coordenadas do vértice? Tem que decorar essa fórmula. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Substitui lá, ó, menos 5 sobre 2 vezes 5. Vai dar para simplificar, vai ficar menos meio. Ah, Leonora, pode ficar assim com fração? Pode. É ruim para a gente desenhar, fica um pouquinho mais difícil, mas pode. E menos delta, menos 25, sobre 4 vezes a, que é 5. Eu gosto de simplificar de uma vez, menos 5 quartos. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Ainda falta, não é a, B e C, não, senão a gente vai confundir ali. Vou colocar assim, ó, 1, primeira coisa que você tem que ver, segunda, terceira. Qual que é a última coisa que a gente vai ver? O C. No nosso caso aqui, ó, o C igual a 0. É onde passa no eixo Y. E aqui vai ser onde passa no eixo X. Então, vamos para a minha luta aqui e tentar fazer essa figura. Vou colocar aqui. O certo, gente, é ficar exatamente na linha. Foi o que eu falei para vocês. Aqui eu não tenho régua, não tenho um recurso para isso. Então, fica mais ou menos. Mas faz o mais perfeito aí possível. Olha só quem que eu vou ter que marcar no eixo X. Ó, o 0 e o menos 1. Eu vou até organizar aqui a minha reta de 2 em 2. Ó, menos 1, menos 2. Eu vou mudar a minha escala. Ah, Leonora, eu posso fazer isso? Pode, desde que você siga a regra. Eu estou seguindo, ó, 2 quadradinhos. Então, vou seguir, ó, 2 quadradinhos. Aqui também, 2 quadradinhos. O ideal é que fique na linha. 2 quadradinhos, 2, 2 quadradinhos, 3. Aqui, menos 1. Opa, nossa senhora. E para cá agora, ó, não vou nem apagar para não piorar a minha situação. Menos 2. Você já vai entender onde eu quero chegar com isso. Esses valores, então vamos agora marcar. Primeiro eu desenhei meu plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Eu posso escolher a distância que eu quiser, tá? Mas aí eu tenho que seguir um padrão. Se eu escolhi 2 quadradinhos de distância, 2 quadradinhos para todos.
Se eu quiser um quadradinho de distância, um quadradinho para todos. Esses valores eu vou marcar no eixo x. Vai ser 0 e menos 1. São as raízes. O vértice, ó, menos meio e 5 quartos. Aqui, o menos meio vai ficar aqui. Então, vou colocar ele aqui. Os 5 quartos, quando eu faço 5 dividido por 4, dá 1,2 ali. Então, eu vou colocar, ó, vai ficar mais ou menos aqui. Então, ele fica um pouquinho para baixo do menos 1. Não precisa fazer essa conta exata, não. Mas para você ter uma noção, ó, 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 0, 10 por 4, 2. Sobra 2, 1,25. Então, vai ficar mais ou menos ali. Você pode fazer direitinho aqui. Ah, deixa eu fazer meu desenho um pouquinho melhor, porque a minha escala está maior. Então, ó, 1,5 seria aqui, vai ser mais ou menos na metade. Mais ou menos na metade. Seria a metade, exatamente, né? Mas eu não consigo desenhar. Então, o menos 5 quartos está aqui. Então, esse vai ser meu vértice, ó. Sempre legal indicar. E o C igual a 0 é porque ele vai passar aqui. É porque essa minha parábola, ela passa pela origem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ela um pouquinho aqui, ó. Vai ser uma parábola, perdoa os meus desenhos aí, gente, desse tipo. Essa vai ser a minha parábola. Ela tem que passar por todos esses pontos. Ó, ficou melhorzinha essa. Então, essa vai ser a ideia. Isso aqui é a parábola. Ah, professora, mas a minha fica tão torta quanto a sua. Não tem problema. O que não pode acontecer é você não passar por esses pontos. Ó, as raízes, o C coincidiu com uma raiz, isso não tem problema. E o vértice, isso você tem que indicar. Isso tem que estar claro no seu desenho. Última dessa atividade 1, mesma coisa, ó, observa que o passo a passo é o mesmo, é isso que você tem que fazer, achar as raízes. Como que eu acho as raízes? Pega a funçãozinha e iguala a 0. Calcula delta e bhaskara bonitinho. Aqui eu estou colocando só os resultados, porque senão o nosso vídeo vai ficando muito extenso. O delta aqui dá 16, o meu primeiro x dá 6 e o meu segundo x deu 2. Então, essas aqui são as minhas raízes, a gente vai representar no eixo x. Segunda coisa que a gente precisa calcular, vértice. Vértice tem fórmula. Escreve fórmula todas as vezes para ir gravando. Menos b sobre 2a. Vai ficar menos 8 sobre 2 vezes menos 1. 4. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Deu 4 também. Então, aqui o vértice 4 e 4. E o último que a gente olha, o ponto C. O ponto C é o ponto que está sozinho, cuidado que o sinal vai junto. Então, C igual a menos 12. Aqui ele vai encostar no eixo Y. Vou fazer uma observação aqui, o exercício não pede, mas em geral eu peço para os meus alunos quando eu dou aula desse conteúdo. O A aqui, ó, é menos 1. Se o A é menos 1, negativo, concavidade para baixo. Então, vamos tentar desenhar essa parábola aqui agora, ó. Vou fazer meu eixo X, o eixo Y. Aqui eu vou marcar de 1 em 1 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cá, não tem problema ficar um pouquinho torto, não. Tem mais para um lado do que para o outro. Menos 3. Aqui, menos 1, menos 2, 1. O ideal é que fique exatamente na linha, tá, gente? Eu não consigo fazer tão perfeitinho como se eu tivesse com régua. Então, vamos marcar os pontos. Ó, 2 e 6 são as raízes. Então, marquei minhas raízes. 4 e 4, ó, x4, y4. Esse é meu vértice. E vai passar lá no menos 12. Eu nem consigo fazer esse desenho aqui. Tá? O ideal é que ele fosse lá no menos 12. Quando você for representar, faz bonitinho. Aqui, nesse quadro, nesse tamanho que eu tenho, a gente não consegue fazer esse desenho. Mas eu vou fazer aqui mais ou menos para você entender. Quem que vai ser o gráfico da minha função? Ó, a concavidade para baixo, o vértice está aqui. E lembra que a parábola ela é uma coisa infinita.
Então, ela vai... Peraí que a minha ficou bem tortinha. Ela vai ficar, ó, infinito. Ela vai crescer infinito para cá. Deixa eu tentar melhorar a minha. Esse vértice ficou muito pontão aqui, ó. Acaba atrapalhando um pouquinho. Tem que vir aqui no encontro das linhas. Então, eu vou vir para cá. Vou ficar bem mais ou menos. E aqui eu iria descendo, descendo, descendo. Ela não pode encostar no eixo Y antes de chegar no 12. Então, eu vou forçar a barra aqui do meu desenho. Imagina que ele está encostando aqui. Seria o menos 12, que é esse ponto de encontro. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui. Vamos ver uma última tentativa. A parábola ela tem que ficar redondinha aqui em cima. E a minha não está ficando. Então, ela tem que ficar redondinha, passando por esse ponto. Fica valendo isso daí, você entendeu a ideia. Lembra que a parábola ela tem que passar nesses pontos. Eu apaguei sem querer. Então, ó, é uma luta. Não vou editar o vídeo, vou deixar tortinho assim mesmo. Eu não quis deixar a figura pronta justamente para você entender o que é importante. O que é importante? Ó, vértice, raízes e onde que ela vai encontrar lá no eixo Y. Faça o seu desenho direitinho, faça aqui com 12 linhas aqui embaixo, encontrando, faça bem feito. Não tem papel quadriculado? Não tem necessidade de fazer no papel quadriculado, mas isso aqui é necessário, ó, representar o eixo X, o eixo Y, colocar os pontos. Bom, vou parar por aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo.